Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voando Alto, um podcast criado para contar histórias inspiradoras de motivação, superação, força e coragem. Para você que é novo aqui, né? Ative as notificações, curta, siga este canal e envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Assim o YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante e vai espalhar para mais e mais pessoas. Bom, hoje nós temos uma convidada muito especial, ela que nós duas temos uma história muito parecida, inclusive, mas ela é inspiradora para mim, um exemplo de realmente força, sabe? Coragem mesmo. E eu estou muito feliz por ela estar aqui hoje. Antes de Ah, mais nada, eu vou falar aqui, mandar um grande abraço, né, para os apoiadores desse projeto, Mata Café, Textil Plan e também ao estúdio RVL, que está contribuindo, né, para que todo esse conteúdo seja gravado. Então, vou chamar ela aqui, lindíssima Vanessa Meirelles. Muito obrigada, viu? Que bom ah, te receber aqui. Sua história é muito impactante. Eu não tenho dúvida que vai com certeza impactar muitas pessoas. Obrigada. obrigada a você. É um prazer estar aqui compartilhando, né, a minha história nesse projeto tão lindo, né, que Deus te use cada vez mais para Amém, trazer amém. realmente histórias que vão impactar a vida de outras pessoas. E obrigada pelo convite, me senti muito Imagina. honrada. Prazer é todo meu Obrigada, te receber aqui, viu? Bom, obrigada. quero começar então falando sobre a Vanessa. Ah, Antes de tudo, antes de tudo. a gente vai até postar umas fotinhas aqui para vocês verem. Me conta como que a Vanessa era antes de chegar na Vanessa que é hoje, assim, né? Eu sei que você já foi fisiculturista, né? Então Sim. conta pra gente um pouquinho. É uma longa história, né? Acho que vem do meu nome, que meu nome significa conjunto de lindas borboletas, e borboletas passam sempre por transformações, né? Sim. Metamorfose. Ah, E eu me sinto assim também. Bom, eu formei em Direito primeiro. Era meu sonho ser promotora de justiça. Então eu estudei 3 anos para concurso. Só que depois eu entendi que esse não era o meu sonho, não era o meu propósito. Eu me vi estudando e não querendo fazer aquilo. E eu era apaixonada por moda. Aí eu falei assim, não, eu não vou largar o direito e resolvi abrir uma loja de roupas. E aí eu estudei moda, né, fiz design de moda e construí uma história aí de quase 6 anos na moda. E nesse meio tempo, eu também eu participei de fisiculturismo. Eu sempre treinei desde muito nova, desde 13 anos eu treinava, aham. fazia musculação, adorava esportes, adoro ainda. E aí eu comecei a gostar desse estilo de vida. E eu fui e falei assim, poxa, eu já sou quase uma atleta, mas eu ainda não tenho esse corpo de atleta. Então eu falei assim, o que que eu preciso fazer? Eu falei assim, vou procurar um treinador e vou chegar lá. Eu quero alcançar esse corpo que eu achava muito lindo. Mas E eu, você só queria um corpo bonito ou você tinha mesmo vontade de participar de não, concursos? a princípio o que me chamou a atenção foi o corpo Foi o mesmo. Eu fui corpo. pelo corpo, mas Aham. assim, eu comecei a gostar do esporte. E aí eu lembro que eu me preparei por uns 9 meses mais ou menos para o primeiro campeonato. E quando eu cheguei, aí eu ganhei o primeiro campeonato. Aí eu apaixonei, né? Aí eu falei assim, nossa, eu quero viver disso. E realmente é um esporte que encanta muita gente. Porque Uhum. a gente supera muito, né? É Então, assim, superação você diária, né? diária. É disciplina, constância de realmente ter que Sim, fazer, mesmo sem querer, né? exato. E você é atleta 24 horas por dia. Não tem como você só treinar se você não fizer dieta. Sim. Então, assim, você não pode errar. Então, um desafio na mente mesmo, porque você tem que ter um domínio próprio muito grande. Então, Uhum. aquilo me desafiava e eu comecei a apaixonar por isso. Então, eu Sim. fiquei quase 2 anos competindo. Ganhei vários campeonatos, ganhei brasileiro, fui vice-campeã mundial na China. Então, assim, me proporcionou grandes coisas e eu vi também que eu cresci muito como pessoa, me desenvolvi muito nesse Uhum. período. Então, assim, eu amei participar, mas aquilo também não é uma coisa muito sustentável. É. É muito restrito, uma dieta muito restrita, então eu não Uhum. conseguia ter muita vida social. E aquilo também me atrapalhava, às vezes, no trabalho, porque chegando perto do campeonato, a gente fica cansado, muito fraca, Uhum. porque é pouca comida. Enfim, e eu vi que aquilo ali também não ser longo prazo. Então, eu falei assim, encerrei, eu me senti realizada, cheguei onde eu queria e larguei. E aí eu fui para um outro extremo, né? Porque eu tinha muito essa questão da autoestima Sim. baixa. Então, eu acho que o corpo me trouxe essa segurança.
sabe? Aí eu me sentia confiante, porque eu tinha um Uhum. corpo muito bonito. Mas depois eu fui vendo que aquilo era vazio também, não me preencheu. Sim. Teve uma vez que eu fui num campeonato, eu lembro que eu ganhei, e eu entrei pra dentro do quarto sozinha ali com o meu troféu. Eu comecei a chorar, porque eu falei assim, tá, e aí? Não faz sentido. Você acha que essa busca, né, e aí igual você mesma falou, em relação à autoestima, né, e tudo, isso era alguma deficiência, uma carência, algo que você tinha vinda do passado, assim, um trauma de infância, alguma lacuna que estava vazia, que você estava tentando de alguma forma preencher? Sim, hoje, né, depois de muita terapia, depois de me autoconhecer, eu entendo que tinha um pouco de rejeição, né? Essa querer se autoafirmar pelo corpo era uma Sim. forma de eu ser aceita. Uhum. Bullying na escola, essas coisas que todo mundo passa. Então, Aham. acho que foi uma forma de eu conseguir, assim, peraí, com esse corpo eu sou aceita. Porque Entendi. as pessoas me admiravam demais, eu era endeusada. Às vezes tinha cliente que ia na minha loja, elas iam, tipo assim, levantavam minha blusa pra ver minha barriga, pra ver se era de verdade. Então, assim, as meninas me chamavam de musa e tal, então isso era uma coisa que também inflava o meu ego, era bom pra Nossa, mim, né? é. Só que eu, depois que eu fui entender que isso também não estava me preenchendo, sabe? Era uma coisa que era só o externo e o meu interno. E Uhum. nesse meio tempo também, eu me converti em 2011, mais ou menos. Sim. Você estava nesse Já. período já Então de foi um período assim que quando eu decidi competir, eu já estava mais firme em Deus, assim. Hum. Então, naquele mesmo tempo, eu estava buscando muito ao Senhor, então eu vi que aquilo ali não me preenchia, eu queria algo mais, então era um conflito, assim. Mas foi um período muito bom, eu agradeço muito, que eu me evoluí, eu cresci muito, eu Sim. amadureci muito. E é bem legal você falar sobre isso, assim, sobre autoconhecimento, sabe? Eu tenho falado muito, né, no Instagram mesmo, porque em muitos momentos, quando a gente não se conhece, a gente quer ser alguém que nós não somos. Então, a gente fica realmente tentando buscar meios para ser aceito ali Isso, naquele meio que a gente está, mas que em algum momento isso vai te sobrecarregar tanto que você não vai aguentar. Então, o processo de autoconhecimento, e aí eu até, né, sempre falo, o processo ele dói, mas o propósito cura. isso. Então você tem que passar pelo processo para se autoconhecer. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer, né? Para que eu tô aqui? Né? Qual que é o... Hoje eu até postei sobre dons, Sim, né? Então, assim, busque com dedicação o seu dom, sabe? Com amor, procure entender, né? Por que que Deus te colocou aqui, procure entender o que que eu posso fazer para ajudar as pessoas de alguma forma. Esse é o propósito, né? E exatamente. você enxergava propósito quando você estava no fisiculturismo? Você enxergava propósito? Enxergava. Tipo, eu via que muitas pessoas me procuravam pedindo ajuda, Hum. sabe? Pessoas que tinham muita compulsão alimentar, dificuldade mesmo, não se olhavam para o próprio corpo e não se sentiam bonitas. E eu ajudava muitas essas pessoas também. Uhum. Eu motivava muitas mulheres. Só que ao mesmo tempo, eu via que aquilo ali gerava uma certa, como eu posso dizer, uma comparação, ou às vezes a pessoa olhava para mim e via um corpo tão inatingível Sim. e acaba olhando pra ela e falando assim, poxa, mas eu não sou isso, eu não me sinto tão bem assim. Uhum. Isso também é uma linha bem tênue, né? Mas assim, eu tentava sempre motivar as pessoas. Isso era legal, as pessoas acompanhavam a minha rotina, via minha Sim, disciplina. sim. Isso foi bem legal. E eu lembrando aqui agora, você perguntou quando começou tudo isso, eu lembro desde nova, eu buscava muito essa perfeição do corpo, sabe? Uhum. Muito. Então, assim, eu fiz várias cirurgias plásticas desde novinha. Com 17 anos eu fiz minha primeira cirurgia plástica, então eu ficava naquele efeito sanfona, emagrece, engorda, Uhum. treina, faço cirurgia plástica, faço, não, bota silicone, tira silicone. Tudo porque eu queria me achar bonita. Mas aí eu cheguei nesse corpo perfeito e da mesma forma eu me Você olhava e ainda não não, achava é. bom, não E, estava e você suficiente. realmente queria ser o que você não era, né? Sim, Porque você estava o tempo inteiro procurando meios ali para se modificar, só que você nunca iria se encontrar dessa forma, não. porque não é o externo, é É, o e eu não interno, né? sabia quem eu era também. Eu acho que era mais isso, conhecer Uhum. quem eu era de verdade. Exatamente. Então, depois desse processo, aí eu fui pro outro extremo. Quando eu parei de competir, aí parece que eu quis me livrar daquilo. Hoje eu vejo que foi até uma autossabotagem, assim, sabe? Sim. Eu queria tanto me livrar disso que eu comecei a comer, aí eu tive muita compulsão alimentar. Mas Nossa. muita, porque aí, pensa, uma pessoa que veste 34, pesa 50 quilos, de repente vai pro 44. Massa magra, Não, sim. gordura Porcentagem mesmo. quase nenhuma, É, não né? tinha. E aí eu fui para um extremo onde eu fui para quase 80 quilos.
Então, minha cabeça, assim, eu me olhava no espelho, eu me via muito gorda, e eu ainda não estava, não tinha engordado tudo, e eu tinha um problema com a minha imagem, sabe? Eu não enxergava quem eu era É ali. a A autoimagem, né, ali autoimagem, de é, você. exatamente, estava totalmente distorcida pra mim, Uhum. porque o meu padrão era aquele corpo de palco. Se eu não tivesse com aquele abdômen trincado, eu não me achava bonita. E aí foi uma loucura pra minha cabeça. Meus hormônios bagunçaram todos. Eu Imagino. tive hipotireoidismo, eu tive muita coisa. E você já estava namorando nessa época? Não. Ainda não. Não Nesse, conhecia o Rodrigo? nesse tempo de competição, eu não namorei. Ah, Foram 2 anos onde eu não namorei ninguém. Pra você ver que não se não relacionou. é o corpo, Porque, entende? você estava focada no seu propósito, que era Sim. de concurso, né? Eu vi que você viajou também para outros países, né? Viajei, competindo e tal. Aham. E meu foco era ir pra igreja, pra academia e pro trabalho. Só isso. Eu enfiei a cara no trabalho, enfiei a cara na competição. Foi um momento, foram 2 anos onde Deus me tratou muito, assim, sabe? Uhum. Antes disso, eu namorava e eu tinha um outro trabalho, tinha uma outra loja como sócia. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Falei, Deus, o que não for do Senhor pode tirar da minha vida. Então, em um mês, ela tirou tudo. Sofri pra caramba, mas entendi que era o propósito. Entendi Sim. que eu precisava de um processo com Deus, de Uhum. cura mesmo. Sim. E aí, nesse tempo, eu competi. Depois, eu parei de competir. E aí que Deus começou a trabalhar mais em mim. E quando você começou a engordar, foi quando você começou esse processo de autoconhecimento, de voltar para dentro, né? De Isso. querer realmente entender quem era a Vanessa? É, no final ali da competição, eu já estava nessa busca, assim. E aí, quando eu parei de competir, aí eu fui, comecei a fazer terapia, mergulhei mais em Deus, e aí eu tive esses problemas, né, com muita compulsão alimentar, e eu fui entender por que eu tô tendo essa compulsão. Porque Uhum. não é fome. É, Compulsão não é ter vontade, tô com ter comer uma sem compulsão, eu vou comer vontade, 5 barras de chocolate. Não é isso. Compulsão é você comer qualquer coisa. sim. Sem É pra vontade saciar a a toda alma, hora e sem vontade. Tipo é. assim, eu cheguei a comer quantidades enormes, tipo assim, de coisas, tipo biscoito, Uhum. água e sal, arroz, entendeu? Era algo incontrolável, mas eu entendi com a terapia e tudo mais que era um vazio na minha alma, uma angústia que existia que eu precisava de saciar. É. E aquilo você só vai comendo. E nessa época você já utilizava muito, né, da oração? Você já Sim, se conectava muito com Deus? Tipo assim, porque eu muito, acredito que você entrou num processo depressivo, né? praticamente. E certamente você deve ter utilizado, como você já era da igreja, né, de oração mesmo, para que Deus também, né, essa conexão com Deus, ela é muito importante, principalmente nesses momentos, né? Exato, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Tanto a terapia, mas quando a oração, essa busca no Senhor, de buscar minha identidade nele, Uhum. sabe? De entender que eu sou nele, de libertação mesmo de muitas coisas, e isso me ajudou muito. Então foi um Sim. conjunto. E aí, quando eu comecei a passar por isso, eu fui entendendo, peraí, o que que tá me causando essa angústia? Aí eu vi que tinha muitas feridas na minha alma que precisavam É. ser curadas, do passado, de Uhum. frustração, de mágoas, de rejeição. E isso Deus também foi trabalhando em mim. Sim. A terapia foi trazendo pra luz, mas quem cura é Deus, sabe? Então, até hoje eu recebi uma pergunta de uma menina falando como eu curo dessa angústia que eu tenho e dessa compulsão. Eu falei assim, olha, autoconhecimento, mas quem cura é o Senhor. É. É o único que pode ir lá no mais profundo do nosso coração, porque só Ele conhece o nosso íntimo e muito além do que a gente pode entender. Porque às vezes a gente nem sabe que a gente tem essas feridas dentro de nós, mas o Senhor, Ele mostra e Ele cura, Uhum. sabe? Então foi necessário passar por esse processo também. Exatamente. Eu vejo hoje muitas pessoas, inclusive, assim, reclamando do deserto, mas eu acredito que você também, a gente tem muita autoridade para falar que é no deserto é que a gente cresce. Né? Totalmente. Assim, eu vejo hoje que você conversa muito com mulheres, né? Sim. Como que foi esse processo também de realmente começar a ter uma intimidade maior com Deus? Eu vejo que você faz também o devocional, né, todos os dias. Como que foi esse processo? Porque para mim, por exemplo, não foi tão fácil. Né? Ler a Bíblia todos os dias era assim, não era uma prioridade, Sim. sabe? Hoje não. Hoje é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu posso estar atrasada, eu posso estar assim, eu não deixo subir pro meu cantinho e É. fazer isso, porque isso já virou um hábito, já Aham. entrou na minha rotina. É a primeira coisa que eu faço. Faço meu cafezinho, Sim. mata café Aham. e subo pro meu cantinho. E eu vejo que você também tem essa rotina, né? Então, como que é e como que você passa isso para as pessoas que te seguem hoje também, né? Então, não é de uma vez, né? Não Nosso é. processo com Deus, ele não é instantâneo. Ah, eu Uhum. converti hoje com esse Jesus hoje e amanhã eu tô entendendo tudo da Bíblia. Então, É. assim, demorei muito tempo, sabe? Mas nesse tempo, quando eu fiz essa oração muito sincera e eu entreguei minha vida para Deus completamente, eu comecei um processo de mergulho em Deus.
Eu não queria mais nada além de Deus, assim, sabe? Então eu comecei a buscar fervorosamente. Tanto é que minha vida mudou completamente, mas foi essa decisão, primeiro. Uhum. Mas é uma construção. A gente não acorda morrendo de vontade de ler ou de orar. Às vezes, muitas coisas na cabeça, tem muito compromisso, aí fica assim, atordoada, eu tenho que ir embora, eu tenho que sair, mas independente, é um Nossa, é. compromisso que eu tenho, entendeu? Então, assim, demorou, não foi do dia pra noite, Claro, mas foi uma decisão e é um compromisso que a gente faz é um com Deus. compromisso. A gente sabe que assim como o nosso corpo precisa de alimento, nossa alma também precisa da palavra. E Exatamente. sem isso a gente não consegue. E eu vi que era assim, era mais que necessário pra mim. É. Eu vi que sem Deus eu não ia a lugar nenhum, sem ele eu não conseguia ser curada, Uhum. sem ele minha vida era vazia. Então eu falei assim, peraí, eu preciso disso. É. E aí eu decidi mergulhar mesmo e eu comecei a ter essa rotina de todo dia ler. É claro, gente, não é. O povo acha que a gente, uau, é super espiritual, que É. você ora o dia inteiro, que você lê a Bíblia. Eu tenho E altos que e a gente baixos é tanto, também. né? É, existe isso. Eu tenho altos e baixos também. Tem fases que às vezes eu não leio todo dia, tem Uhum. fases que às vezes eu tô com Claro, uma um dia ou dificuldade de outro. orar, sabe? Claro. A gente passa por isso também, às vezes dá uma esfriada, mas o que Uhum. acontece? É não desistir, Não é desistir. persistir. Ah, hoje eu não tô bem pra orar, beleza, hoje eu não orei, mas amanhã eu vou orar. Sim. Porque tem gente que assim, ah, hoje eu não li a Bíblia, não fiz minha devoção, ah, deixar pra lá. Eu não consigo. É. Mas é É esforço, é esforço. esforço. Porque a gente não entende tudo É, na mesma e hora. é pensar assim, olha, tá tudo bem, né? Vai ter dia que Isso, realmente, como a Vanessa falou, que talvez a gente vai estar com a cabeça mais agitada, mas assim, eu entendi que esse processo de colocar Deus como uma prioridade, sabe? Ele muda tudo. com Talvez certeza. antes de você sair de casa, talvez você vai ter uma reunião ou algo importante, talvez Deus vai colocar uma palavra ali para você que vai talvez inclusive te guiar para essa reunião, Exato. né? Ontem mesmo eu postei um versículo falando sobre a boca, né? Eu gosto muito desses versículos que falam, né? Guarda a minha boca, Sim. guarda os meus lábios. E aí uma pessoa me mandou assim, nossa, eu ia para uma reunião, eu tava pé da vida, eu ia chegar lá, só que com esse versículo que você postou, já me fez. Então, assim, se para mim é possível, por que que para você não, Verdade. sabe? Então, crie esse hábito de realmente colocar Deus em primeiro lugar. Isso vai mudar e transformar a sua Com vida, né? certeza, porque a sabedoria vem dele, o conhecimento vem dele, Uhum. tudo vem dele. Tudo vem dele. Então, nesse momento a gente precisa do discernimento do Espírito Santo para entender o que que eu falo agora. É, Qual que é a decisão que eu tomar agora? Por isso que a gente tem que consagrar todas as nossas coisas ao Senhor. é. Que é Ele que é dono da nossa vida. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, Uhum. para que que a gente vai consultar? Ah, Ele. É. Tem uma coisa que eu faço muito, assim, que isso eu aprendi na igreja mesmo, é sempre me perguntar assim, se Jesus estivesse aqui agora, como ele agiria? É, essa é uma boa pergunta. Nossa, é, eu arrepio, assim, sabe? Porque é uma pergunta que impacta muito, Sim, né? Você tá numa situação ali que se fosse olhar carne. carnalmente, né, a carne, a gente faria de acordo com, né? Com as nossas emoções e É, sentimentos, né? só que aí quando você se faz essa pergunta e fala, se Jesus estivesse aqui, eu acho que ele agiria dessa forma. Então, a palavra, ela me ajuda muito, Van, a realmente, assim, ir me moldando, sabe? Então, eu gosto muito de Romanos 12:2, né? Porque ele fala realmente que a gente deve nos transformar, sabe? Renovar a sua mente Exatamente. para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É. A palavra é isso, né? O manual da nossa É um vida. manual. E ela nos confronta, isso é tão bom, É. né? Que todo dia Dá Deus uns dá tapa na uma cara às vezes. aperfeiçoada ali, e é bom, porque a gente vê que nós somos imperfeitos e somos totalmente dependentes dele, porque se não for ele na nossa vida, É nossa, a gente verdade. não vale nada, Não, né? é com Jesus, com Deus é mais fácil. Não é que a Com gente não é certeza. ausência de problema, não é que a gente não Não, vai ter problema, né? exato. Mas com Jesus e com Deus fica um pouco mais leve o fardo, né? Sim. Hoje, se você fosse definir deserto, o que que você me falaria sobre deserto? Deserto, para mim, é esse tempo de aprendizado, de aperfeiçoamento. Não é a pior fase da nossa vida, eu acho, sabe? É onde a gente mais cresce. Aonde Deus nos molda verdadeiramente, aonde a Uhum, gente vê as nossas deficiências e vê a nossa total dependência do Senhor, sim, sabe? E acho que é necessário, às vezes, a gente passar por isso. Porque, às vezes, quando tá tudo muito bem, a gente vai levando a vida assim, ó, de qualquer jeito. Ah, do jeito que eu tô, tá bom. é, Mas quando aperta de algum lado, a gente vê que é onde Deus precisa de tratar. é E a verdade. gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, porque não tem o que fazer. No deserto, ou você passa ou você É, passa. Então, ou você se submete ao tratamento de Deus,
Ou você vai ficar só prolongando ali aquele sofrimento, aquela fase difícil. É, Mas é necessário para todos nós, para todos nós. mostrar o quanto nós somos dependentes dele, assim, É. sabe? E o tempo que a gente vai passar nele vai depender muito da gente, né? Muito. Ou a gente pode ficar 40 anos, ou a gente pode ficar 40 dias. Pois é. Então, assim, isso vai depender muito da gente, de realmente entender o processo, né? Olhar para dentro e falar assim, não, calma. Eu sempre, quando eu tô no deserto, eu pergunto para Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque tem um aprendizado, isso é fato. Sempre, Isso tem um sempre. aprendizado. Deus não permite nada em vão, Então, né? sempre pergunte para Deus o que Ele quer te ensinar com isso, sabe? E anote, né? Anota e fala assim, beleza, então eu tenho que aprender isso. Porque, às vezes, se a gente, igual você mesmo falou, talvez entra por aqui, sai por aqui, e aí vai passando, o tempo vai passando e você não está absorvendo nada do que Deus quer te ensinar. Então, e aí, a gente voltando um pouquinho, né, até na questão da autoestima e tudo, você enxergou isso assim como um propósito hoje para você conversar com mulheres, né, acerca da beleza, né? Eu vejo que quando você sobe, né, no altar, assim, você fala muito sobre isso, sobre a mulher não esquecer dela, né? A mulher cuidar dela em Sim. todos os É. sentidos, né? Autoestima, autoconhecimento, amor próprio. Não, com certeza. Eu acho que Deus não permite a gente passar por nada à toa, né? E eu vi que eu fui em extremos, né? Deus me permitiu ter um corpo perfeito, não perfeito, mas eu falo assim, um Para corpo você que era era dos sonhos, perfeito, né? e depois ir para um outro extremo que era totalmente uma coisa que eu abominava, Uhum. para entender que o meu valor não estava naquilo, mas que isso também faz parte de nós, mulheres, e a gente precisa de cuidar disso, porque uma mulher que não tá feliz com ela mesma, com a imagem, ela não é completa. Fala assim, não tem problema não, eu sou espiritual demais, o corpo pouco importa, isso aqui vai pro pó. Claro que não, É. nós temos que cuidar do corpo, alma e espírito, porque isso traz uma segurança, traz uma, como pode dizer? Esqueci a palavra, grávida, autoestima mesmo, É, pra gente aham, se olhar no espelho e se sentir bem. sim, Só que eu entendi que não, isso não era o principal. claro. Eu entendi que era importante cuidar da imagem, mas não ter aquele, eu ser obstinada com aquele corpo, idolatrar. Eu Uhum. cheguei a idolatrar o meu corpo, então isso também não provém do É, Senhor, entende? exatamente. Hoje eu entendo que ter um corpo bonito é ter um corpo saudável, onde eu me sinta bem, mas também eu não preciso viver em torno disso, isso ser, meu Deus, sabe? É, Toda a minha vida ser moldada nisso. E hoje, quando eu vejo mulheres que às vezes têm essa dificuldade de se cuidar, eu falo assim: olha pra você, tenta se enxergar. Você tá feliz assim? Não. Falei, começa a se cuidar aos pouquinhos, sabe? Faz uma maquiagem, lava o cabelo. sim, De pequenos detalhes, faz uma unha. Você vai começando a se amar. Porque se a gente não cuida do nosso corpo, isso também é falta de amor próprio. Então a exatamente. palavra diz que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. Se a gente não tá amando a nós mesmos, como é que eu vou conseguir amar o outro? Então a Exatamente. gente às vezes olha muito pro outro, mas esquece de nós. Uhum, E primeiro tem que Deus, depois nós. é. Ontem eu até postei um vídeo, né, sobre justamente se ame mais, Sim, né, devido a coisas que acontecem com a gente na infância, né, traumas e não só na infância, mas na vida, né, às vezes algum relacionamento abusivo que você passou, a gente vai criando cascas, vai sim. criando armaduras e vai se fechando, né? Exato. E aí com isso, o pouco amor que resta, aparece uma pessoa, a gente quer dar esse amor para a pessoa. Mas é o que você falou, como amar o outro se você não se ama? Pois é. Então, sabe essas feridas? Pegue cada uma delas e trate cada uma delas, sabe? E se ame em primeiro lugar. Primeiro lugar. O reflexo, a beleza exterior, né? Ela é um reflexo da beleza interior. Com certeza. Então, né? Isso automaticamente isso vai acontecer. Você começa a tratar lá dentro e automaticamente o externo já vai florescendo, né? Exato. Vem de Então, dentro mesmo. eu acho muito legal essa mensagem que você passa, né? E realmente ter esse autocuidado, sabe? Você é única, né? Deus fez cada um de nós diferente. Isso. Então, não existe eu ser igual a você, né? A Vanessa hoje ela é linda do jeito que ela é. A Lívia hoje ela é linda do jeito que ela é. Então, nós mulheres principalmente, né? E homens também, cada um tem a sua beleza, Sim. né? E a gente entender, eu acho que isso começa muito quando a gente entende nossa identidade, sabe? Quem nós somos em Cristo. Uhum, Então a gente não quer ser outra pessoa, a gente quer ser quem Deus sim. nos chamou pra ser. E Uhum, aí você começa a olhar, peraí,
eu tenho valor, Deus me fez assim, então Sim. deixa eu cuidar disso aqui que Deus me deu, sabe? E começar a se amar, se valorizar, olhar pra você, se sentir capaz. Então isso vem muito de dentro. E eu entendi muito isso nesse meu processo, assim, pra eu emagrecer depois, que enquanto eu não fui lá dentro, consertei o que estava aqui dentro, o lado de Não tem fora. jeito, não tem Foi jeito. incrível, porque às vezes eu fazia dietas malucas para emagrecer, ficava sem comer, eu não emagrecia. Uhum. Tomava remédio, aí secava 7 quilos em 14 dias, depois eu tava. É, Ganhei tudo de novo. Porque o meu emocional não tava sim, bom, sabe? Porque ainda existiam muitas feridas dentro de mim. sim, Então eu precisei mesmo ir lá dentro, deixar Deus cutucar minha ferida e doeu pra caramba. imagino. Mas valeu a pena, porque depois que Deus toca, Uhum. cura, não dói mais. É. E aí foi natural. A mente curou, as emoções curaram, o negócio fluiu. Eu não precisei de fazer nada além do que o básico Sim. para voltar a um corpo normal. Normal não, o meu normal. Aham. Foi só precisava de ser curada mesmo, sabe? É. Isso foi muito importante para eu entender que se a gente não tá bem emocionalmente, é isso que você falou, o externo ele reflete Nossa, é muito. completamente. Eu falo que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Sim, Então, a mente, eu ouço muito a Joyce Meyer, né? sim, ela é E a Joyce, incrível. inclusive, acho que você está lendo o livro dela, né? Tô, Que eu Campo vi de hoje. Batalha da Mente, muito bom, Porque é isso, né? A nossa mente, ela, assim, coordena a nossa vida, total. sabe? Então, se você não tiver uma mente forte, né? Não souber controlar as suas emoções, o que você está sentindo. Hoje mesmo eu estava ouvindo o podcast dela, ela falando sobre isso, sobre a importância de você conseguir controlar as suas emoções, É um sabe? desafio, Porque né, velho? vão acontecer diversas coisas Sim, durante o nosso dia a dia, né? Que não vão estar dentro do que você planejou, sabe? exatamente. Então é você realmente respirar fundo, né? Orar às vezes e falar assim, não, peraí, deixa eu controlar essa emoção aqui. É. Porque senão a gente explode. Sim, e a gente não pode viver pela emoção, né? A gente É, pode não viver pode. aquilo que Deus quer pra nós, através Sim. direcionado pelo Espírito, porque Uhum. as nossas emoções elas vão falhar, elas vão, o coração é enganoso, né? A palavra mesmo Muito. diz isso. Então, se a gente confiar nas nossas emoções, nós vamos tomar muitas decisões erradas, vamos ter atitudes erradas. Então, é controlar esse sentimento e ser guiado pelo Espírito. Peraí, o que que eu preciso fazer? O que que Deus quer que eu Exatamente. faça agora? É. Nossa, e é impressionante, né, É. Van? Aí vai para outro caminho, né? A nossa Acho que vida. quando a gente começa a ter intimidade com Deus mesmo, que a gente consegue ter sensibilidade para sentir o que realmente o Espírito Santo quer, né, que a gente faça, às vezes quer que a gente fale, né? Hoje, antes de começar, a gente orou aqui pedindo para que não seja a nossa boca, mas Sim, que seja realmente o Espírito Santo nos guiando, porque a gente quer conectar aqui você com essa história, né? E no inicinho do podcast eu falei, né, que eu e a Van, a gente se conectou por uma situação e aí eu quero entrar nesse assunto. Eu sei que talvez para ela seja um assunto que, né, que acho que Deus já curou, mas já, certamente graças a traz Deus, lembranças, claro. né? Mas nós sofremos um aborto, né? Eu com 3 meses e a Van vai contar aqui para agora para gente como que foi que aconteceu tudo isso. É, então, eu casei, né, em 2019 e em 2020 eu engravidei, depois de um ano. E aí era um sonho, né? A gente tava tudo programado e foi assim, vamos engravidar? Vamos. Aí eu tirei o DIU, aí eu falei assim, vai demorar um pouquinho. Foi no mesmo mês eu engravidei, foi muito rápido. Muito rápido. Mesmo mês. E aí, E já estava muito tempo com o Dil? uns 5 anos, Nossa. muito tempo. É. É porque Deus tinha um propósito mesmo, Com né? De ser certeza. rápido. E aí engravidei, e assim, a gente sonhou muito com essa gestação, então foi uma gestação muito tranquila, onde a gente Uhum. gerou essa filha com muito amor, esperando, montamos tudo, quartinho, todos os exames, tudo Sim. perfeito, pré-natal perfeito. E no finalzinho, né, ali com 38 semanas, quarto pronto, parto, só esperando ela Só nascer. esperando, né? Porque 38 É, semanas já já tá tava na hora no. de nascer. Aham. Eu tava só esperando mesmo. E aí, um dia eu achei ela muito quietinha dentro da barriga. Aí passou um dia mais quieta, outro dia também. Aí eu falei assim, não tá normal. Aí eu liguei pro meu médico e falei assim, olha, eu tô achando a Helena muito quieta. Quero ir aí pra fazer um exame. Aí ele falou, vem cá, só pra você ficar mais tranquila e tal. Aí eu cheguei lá, até antes de fazer o ultrassom, ele falou assim, ó, se ela não nascer semana que vem a gente vai induzir o parto. Ou seja, tava muito perto. Sim, nossa. E aí, na hora que a gente foi fazer o ultrassom, aí eu cheguei lá e ele é meu amigo, então assim, a gente tem muita liberdade. Eu fui olhando pra ele, ele ficou branco, assim.
E ele não falava nada, passava o ultrassom assim, não falava nada. Uhum. Só que eu percebi que o ultrassom não tinha o coraçãozinho dela batendo. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, tá tudo bem? Só que eu já sabia que não tava, né? Aí ele só fez assim, não. Aí eu já comecei a gritar, Uhum. Nossa. desesperada. Falei, minha filha, comecei a gritar. E ele falou assim, olha, independente do que aconteceu, eu tô com você, mas não tem o que fazer. Então foi uma situação assim, nossa, foi um momento. Sabe quando o chão abre? É isso, o chão abriu. É. E eu não sabia o que fazer. Foi Eu me desesperador. emociono muito, né? Porque, assim, pra mim também, por mais que era muito diferente, né? Assim, ele ainda era um bebezinho bem pequenininho, mas quando eu fui fazer ultrassom também, que a médica virou pra mim e falou: olha, o coraçãozinho dele parou de bater. Gente, é assim, É a pior notícia que a gente pode receber da vida, sem né? dúvida. E aí, como é que foi esse E processo? aí depois eu tinha que fazer um parto, né? Tinha um Nossa. bebê pronto pra nascer. Aí eu falei com ele, e aí, o que que vai fazer? Vai fazer cesárea? Aí ele falou assim, olha, pra você agora o melhor é o parto normal. Porque Meu cesárea é só em Deus. caso de necessidade da criança mesmo, quando ela tá em risco. Pra você recuperar depois, o melhor é o normal. Hum. Eu, como eu não tava muito, né, raciocinando muito bem, eu falei, vamos. Nem pensei muito, falei assim, vamos. E de verdade foi a melhor opção pra mim, né? Sim. E aí fui pra casa, busquei as coisas, né? E aí eu orei, falei, eu orei com meu marido, falei assim, olha, se Deus quiser, Deus ressuscita. Até o fim nós não vamos perder a fé. Uhum. E a gente ficou o tempo todo, a gente foi pro hospital, a gente ficou o tempo todo orando, lendo a Bíblia, escutando louvor, eu falei, Deus, eu sei que tudo tem um propósito do Senhor, mas se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Ela pode nascer com vida. E é aquilo ali, lógico, né? Que eu sabia que ela já É. estava morta, mas eu continuei perseverando em fé. Aí eu entrei no hospital, era umas 4 horas da tarde, e ela foi nascer só 9 horas da manhã do outro dia. Porque, Nossa, assim, o meu gente. colo do útero tava tudo fechado, então foi uma indução, e Sim. demorou, estourou bolsa, não sei o quê. Uhum. Até passei por todo o processo de Nossa parto Senhora, mesmo. que sofrimento. Foi. Mas eu acho que eu tava tão anestesiada com a dor da alma mesmo, que, tipo Sim, assim, nossa. nem sei. Aí Uhum. teve até uma mãe que me perguntou esses dias, que ela também perdeu um filho. Ela falou assim: como você deu conta? Aí eu falei assim: não sei. Não sei. É, Nossa, se não for Deus, não eu sei. também fico me perguntando isso, Van, Não tem porque assim, explicação. não tem, Porque se da nossa força não existe, não tem como uma mãe passar por um não tem momento desse, como. tipo assim, com a própria força, com as emoções, sabe, Nossa. controladas. Não é o Espírito Santo totalmente, aquele que consola, que estava comigo, E eu aí, sei. assim, você esperar durante, 9 meses. Ah, nove não. Ah, você tá meses e falando do durante parto. horas e Horas. horas para ela nascer e você já sabendo que ela estava Sem em vida. óbito, né? É, Então, assim, meu Deus. foi bem pesado, assim. E aí ela nasceu, aí eu, no início, assim, eu fiquei com medo de ver, porque ele falou assim, ó, pode ser que ela esteja um pouquinho com a pele solta, né? Porque a gente não Sim. sabia nem quanto tempo que já Uhum. tinha falecido. Aí depois ele virou pra mim e falou assim, olha, ela tá perfeita. Você quer Ai, ver? Aí eu falei, quero. ai, com Aí eu certeza, peguei né? ela no colo, tirei foto, assim, sabe? A gente teve o nosso momento ali com Sim. ela, chorou, entregou ela pra Deus, e foi um momento. O meu marido fala que foi uma das experiências mais fortes que ele teve com Deus, assim, ele sentiu a presença de Deus. Não parecia que eu tava na terra, Uhum. parecia que eu tava em No outro céu, ambiente, assim, né? no céu com ela, assim, foi muito, muito lindo. Ai, E aí imagino. nós oramos, entregamos ela, e aí deu tudo certo com o parto, aí no mesmo dia foi pra casa, aí no outro dia a gente teve que passar pelo processo de enterro, né? Aí Nossa, mais meu uma Deus dor, do céu. foi pesado. E aí fomos lá no outro dia, aí vivemos esse processo também, dessa segunda fase, que também foi muito difícil. E aí meu médico até falou comigo assim: "E aí, você quer tomar um remedinho pra você ficar mais tranquila?" Uhum. Aí eu falei assim: "Não, por enquanto não, vou ver quando eu chegar em casa." E aí eu cheguei a primeira noite, eu dormi, a segunda noite eu dormi também, é óbvio, com uma tristeza profunda, Claro. uma dor. Nossa, Eu falo que é uma uma dor dor que no o coração é coração, né? físico mesmo, é Uhum. uma dor física, meu coração Sim. doía quando eu chorava. Mas eu vi que eu tava dando contas de passar por Que aquilo. Deus estava te É, sustentando, né? total. Eu tava literalmente sustentada pelas orações das Uhum. pessoas que estavam intercedendo por nós. E o Espírito Santo ali.
cuidando de mim, assim, o tempo Sim. todo. Aí passou um dia, passou outro, falei assim, não, não vou tomar remédio, não vou Uhum. dopar meu luto. E é óbvio, também procurei ajuda psicológica Claro, e claro. E tal. você teve certamente o apoio da sua família, também do Também, seu meus esposo, né? amigos, todo mundo, sim, todo mundo junto com a gente. Uhum. E aquilo foi me sustentando. E Deus, cada dia, me dando aquela misericórdia que se renovava todo dia. Eu levantava e foi passando, foi passando. Depois meu coração parou de doer. Uhum. Já era aquela dor mais assim. Eu chorava menos. Às vezes eu chorava o dia inteiro. Tinha dia que eu chorava uma vez. E foi passando isso, sabe? E eu fui vendo o cuidado de Deus em cada detalhe, onde Deus foi me sustentando em todo o tempo. Foi Uhum. um cuidado de Deus comigo, assim, sobrenatural. E Nossa. isso foi me restaurando de uma forma aonde eu parece que renasci mesmo, sabe? Veio uma força assim É. sobrenatural de Deus, aonde me levantou, me resgatou mesmo desse lugar de luto, de tristeza, e eu comecei a voltar a viver mesmo, a trabalhar novamente, Uhum. a frequentar a igreja, e aquilo ali foi me dando força. E dia após dia, Deus foi cuidando. É, Foi assim, sobrenatural, assim, eu o imagino. processo de cura A que gente Deus até trabalhou em mim. comentou hoje, mais na hora que você chegou, né? Porque quando você deu o primeiro testemunho seu, logo depois dessa perda, Foi uns 3 meses depois, uns três, é, quatro eu meses. tava no culto e como que aquele dia o seu testemunho mexeu comigo. Porque até então eu também estava meio perdida, assim, eu não estava entendendo, parece que minha ficha ainda não tinha caído, sabe? Sobre esse processo, porque, né, é um processo que realmente eu também entreguei para Deus, né? Fui pro altar e falei, olha, eu simplesmente confio no Senhor. Simplesmente. A única coisa que eu quero é que o Senhor realmente tire essa dor. É. Mas aí, ouvindo a sua história naquele dia, engraçado, assim, sabe? Trouxe um novo sentido para mim também. E o podcast Voando Alto, ele é muito por isso, assim, sabe? Eu falo que o Emanuel hoje, ele tá ao lado do pai. E que ele, sem dúvida, ele me trouxe realmente um sentido novo, É. sabe? De tipo assim, olha, Deus virou para mim e falou assim: eu quero usar a sua história para impactar outras vidas. E eu quero que você use a história de outras pessoas também. Uau. É. Mas aí essa dor, ela traz um propósito pra nós. Eu achava que o meu propósito era completamente outro, É. mas aí depois disso eu falei assim, nossa, Deus, não é possível que esse vai ser meu É. propósito, sabe? De E contar essa como história. enxergar? A gente fez uma live, né? Como enxergar propósito em meio à dor? Como que foi que você enxergou e hoje como que você vê assim, sabe? Qual que é o seu propósito hoje? Eu sei que você tem esse projeto lindo que é o Café com É, Propósito. café é E aí incrível. também quero que você conte Aham. pra gente um pouquinho dele. Mas como que foi esse processo assim de cicatrizar essa dor e realmente começar a viver um chamado, um ministério, um propósito de Deus? É isso, a dor me trouxe o sentido, né? Mas eu não achava que esse ia ser meu propósito de vida, assim. Eu achava que isso ia fazer parte da minha história. Mas Uhum, é isso que você falou, por exemplo, uma vez que eu contei um testemunho, aí vem pessoas como você e falam assim, poxa, isso me curou, isso me uhum. ajudou. Teve E uma. talvez nem pessoas que nem tiveram passado Não, por isso, não, né? mas Mas aí que cura curou em outra em área. outra área. E eu fui entendendo, tá, Deus, então o senhor quer usar essa história minha pra curar outras pessoas, tá bom, mas e aí, como? Só que aí, Deus não fala, vai É. acontecer isso, as coisas vão fluindo, Vão né? Vão acontecendo, né? acontecendo, e cada vez mais pessoas vinham até mim e falavam assim, poxa, eu vi sua história, eu tô passando por isso, um outro problema, mas você me fortaleceu, sua fé me fortaleceu. Uhum. E eu vejo que o permanecer, porque eu tinha duas escolhas ali, ou eu permanecia, Ou você se entregava. ou eu me entregava. Sim. Ou eu me revoltava com Deus e, Uhum. tipo assim, eu não... É. Porque, poxa, eu tava na igreja, eu servia, eu Sim. era fiel a Deus, e por que que Deus fez isso comigo? Se fosse uma pessoa que às vezes não tivesse uma maturidade espiritual, ia falar assim, poxa, que Deus é esse? É. Que me castigou dessa forma, tirou minha filha, e esse Deus não é bom. Só que eu entendi, falei assim, Deus, ou eu me revolto, ou eu escolho permanecer mesmo sem entender. Sim. E eu orei um dia e falei assim, Deus, me responde, por quê, por quê, por quê? E Deus não me respondia. E aí, nesse dia, eu entrei pro quarto e briguei com Deus mesmo. Falei, eu quero saber o porquê. Chorei, chorei, chorei. Falei assim, não acho justo. E aí, Deus me levou pra uma palavra que dizia assim, resumidamente, sendo bom ou ruim, apenas obedeça. Aí eu falei assim, Obediência, né? uau. Tá bom, Deus, eu não questiono mais. Então, eu entrego minha vida ao Senhor e se o Senhor quiser fazer disso um propósito, se o Senhor quiser usar a minha história para curar outras pessoas, eu tô aqui. Eu tô entregando tudo. E foi fluindo assim.
Aí eu fui vendo as pessoas sendo curadas, ministradas através da minha história. Eu falei, agora eu entendi o chamado. E aí foi tudo se conectando, as minha história com a autoestima, tudo que eu passei, essa questão de começar no direito, ir pra moda e depois Deus fala assim, larga tudo, agora você é minha, agora vai estudar e vem se entregar ao E que, chamado. querendo ou não, elas foram importantes, né? Sim, Né? me Te moldaram, te construíram. construíram, É, mas que Deus foi aos pouquinhos te mostrando. E é o que você falou, geralmente quando você está num deserto, numa situação, você tem dois caminhos, sim. né? Ou você vai para um caminho onde realmente Deus quer te ensinar e te mostrar, olha, eu te trouxe aqui para isso. Ou você vai como um filho, né, revolto que vai fazer tudo contra o que É, Deus está mandando, são né? escolhas, né? A gente São tem escolha. escolhas. Só que eu falei assim, olha, Deus, a minha vida agora já não faz muito sentido. Porque quando eu perdi minha filha, eu falei assim, não tem mais sentido nada. É. Eu falei, ah, Deus, ó, minha vida é sua mesmo. O que o senhor quiser fazer, eu vou fazer. Eu já cansei de brigar, de teimar, não vou fugir mais do propósito, é isso mesmo que o senhor quer, então eu tô aqui. E Uhum. aí, quando a gente faz isso, né, a gente entrega, então Deus fala assim, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí vem os processos de Deus, né? Aí Deus começou a encaminhar tudo, e E eu o, fui e o café entendendo. começou a partir daí? O café foi, né, o café foi um pouco depois, né, que foi eu e a Amanda, né, que Deus deu a ideia pra gente. Uhum. E aí a gente ia começar como um network, assim, ah, vamos encontrar no café, É, leva eu uma amiga lembro que eu levo a que era outra. poucas mulheres, né? Sim, Eu até tentei ir, só que era, é, na época eu trabalhava, era dia né? de Era muito semana. complicado, É. mas começou pequeno, né? Sim, não, começou com 8 mulheres. A Sim, ideia era fazer network, sim. conectar mulheres. Aham. Só que no primeiro a gente já entendeu que o propósito não tinha nada a ver com um negócio, o propósito É. era totalmente de cura mesmo, onde dentro do shopping, 8 mulheres orando, assim. Eu falei, que coisa louca, Deus. É Aham. isso mesmo? Aí eu falei, é isso mesmo. E aí foi crescendo. Aí no próximo, mais mulheres que iriam ir, aí foram 10, depois foi 30. Que legal. Só que destravou mesmo no dia que eu entreguei a minha vida profissional, sabe? Nossa. Eu amava a minha E é a loja. obediência que você falou, né? Obediência, De exatamente. talvez, tipo assim, a gente comentou isso com a Sassá, né? De não querer largar uma coisa e falar, não, Isso. não, não. E Não, Deus Deus, fala isso assim, aqui. entrega. E quando você entrega, que as coisas começam a fluir. É, e É a gente impressionante. tema tanto, né, com Deus, não quer fazer algo que Deus tá pedindo, sendo que a gente Uhum. sabe que a vontade dele é muito É, melhor do que a nossa. é, Só que a gente teme o desconhecido, teme é. realmente, teme a opinião dos outros. Então, assim, eu tinha minha loja, eu amava mexer com moda, amava, que também isso era um propósito onde E era eu algo que dava para ajudava muitas conciliar mulheres. também, né? Também era algo Sim, tranquilo. E ajudava muitas mulheres também no tempo que eu tive a loja. Quantas mulheres? Eu falei disso, de autoestima. E tinha mulher que ia sim. lá comprar roupa, ficava 3 horas, a gente orava, tomava café, falava de Deus, eu evangelizava. Era assim, Aham, né? Deus sempre vai encaminhando para confirmar o nosso propósito. sim. Mas aí depois começou a me incomodar. Eu falei assim, Deus, meus olhos não estão brilhando mais para isso. O que que tá acontecendo? Eu amava isso aqui, de repente eu não quero mais. Aí eu falei assim, não, eu tô sendo ingrata. Eu tô desistindo do sonho que Deus me deu. E, Aí eu e, entrei nesse conflito. e a gente começa a sentir assim que a gente já não tá fazendo com aquele amor Isso. mais, né? Tipo assim, Não esfria, tinha, não esfria, tinha mais. simplesmente. Exato, não tinha mais esse amor. Eu falei assim, agora eu não sei o que eu vou fazer mais na minha vida, porque o que eu mais amava eu não gosto mais. E eu comecei a entrar nesse conflito. Eu tô largando o que Deus me deu ou o ciclo fechou? E eu comecei a orar. E quanto mais eu orava, mais meu coração fechava para aquilo. Eu falei, não tô entendendo, Deus. As coisas começaram a dar muito errado. Aí eu falei assim, tá, ok. Deus vai. Eu falei assim, Deus, eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu comecei até a olhar outras coisas, mas o que que eu posso ser? Aí eu falei, né? Aí eu fico muito perdida. E aí Deus me respondeu, foi através até de um profeta, mas ele também me respondeu por outros meios, que não era o diabo que estava atrapalhando, não era eu que estava desistindo, mas Deus estava encerrando o ciclo. Uhum. Quando ele me falou isso, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Eu falei assim, uau, que alívio. Deus me confirmou aquilo que o meu coração já estava Porque ele tava querendo fechar um ciclo para abrir um novo um ciclo. novo ciclo. E Deus falou assim: eu te quero exclusivamente para mim. Eu te quero lendo a Bíblia e cuidando de mulheres. Aí eu falei assim: não, não faz sentido. E nisso eu já tava meio que abrindo uma outra empresa de consórcios e tal. Tava, né? Tipo assim, já, porque eu sou muito assim, quando eu pego um Você projeto tem para essa veia fazer. empreendedora Eu sou também, né? super empolgada, então assim, eu me Aham. jogo de cabeça, faço o negócio acontecer, e eu tava super empolgada com isso, falei, nossa, agora eu encontrei uma coisa que eu vou Uhum. gostar de fazer e tal.
Eu falei, Deus, não faz sentido nenhum. Eu tô abrindo uma empresa e agora o senhor fala que o senhor me quer totalmente pra você. E aí? Aí eu falei, tá. Aí eu falei isso até com esse moço que ora por mim. E aí eu falei, ele falou assim: ora pra Deus. Deus vai te mostrar se é isso ou não. Uhum. Eu falei, amém. Aí tá bom, vamos pra lá. Aí Deus começou a me apertar, me espremer lá. Aí sempre quando Deus quer falar comigo, ele fala através de Jonas. Desobediente. Aí veio uma palavra de Jonas. É o barco tá afundando porque você tá fora do propósito. E isso Deus começou a apertar tanto que, tipo assim, todos os negócios travaram na empresa. Aí eu Nossa. olhei pra minha sócia e falei assim: ou eu saio daqui ou eu vou afundar esse barco. Porque eu tô errada. Aí ela falou assim: eu sei do seu chamado, obedece a Deus. Foi só eu tirar a mão. O Que o negócio fez assim, negócio ó. Fluiu, ela fluiu, Meu voou. Deus do E eu falei céu. assim: tá bom, Deus, já entendi, não é pra eu estar lá. Então, assim, a gente briga muito com a nossa vontade, porque era um É, negócio super promissor, eu ia ganhar claro, dinheiro e tal, eu claro. tava super empolgada. Falei assim, nossa, Deus, mas eu não vou trabalhar, o que que eu vou ficar fazendo? Aí vem essa briga, né, dentro de nós. O que que as pessoas vão pensar? É. Eu não vou ser mais ninguém? Qual que é o meu título agora? Tipo assim, eu era dona da loja, agora eu sou empresária, não sei o quê. E aí, agora eu não sou nada? Na verdade, né, deixar de trabalhar, entre aspas, para o mundo e trabalhar para o reino, É, né? E só que como que foi isso para você, para o Rodrigo? Como que foi esse processo também? Querendo ou não, é um processo diferente para o casal, né? total, é. Mas parece que como Deus já estava trabalhando em mim, ao mesmo tempo trabalhou no coração dele. E ele Uhum. começou a entender que cada vez mais Deus me queria mais pro reino. E Deus foi confirmando no coração dele também. Sim, Então, que quando eu bênção, cheguei para ele e conversei, eu falei assim: olha, Deus quer isso. E aí, o que que você acha? Ele falou assim: olha, se Deus falou, obedece. que bênção. Eu tô aqui do seu lado, tô te apoiando. E isso fortaleceu tudo isso que vocês viveram, né, Ah, Van? claro, Fortaleceu vocês muito, né? Eu demais. acredito. Com certeza, porque a cada processo que a gente viveu, a gente se uniu mais Uhum, querendo ou não, quando a gente vence uma batalha juntos, o casal se fortalece. Então, claro. assim, a gente enfrentou muitas coisas pesadas, assim, sabe? Porque, por exemplo, o processo de luto para um casal é muito difícil. Nossa, é. Grande parte dos casais que perdem, eu até, a minha psicóloga falou isso, separam, não dão Separa. conta de viver Sim, pós o luto. Porque, assim, todo o sonho do casal era aquela criança, de repente o sonho não tá mais, aí os dois ficam frustrados, não é. sabem um lidar com o luto do outro, As muita emoções, briga, né? é muito difícil, sabe? Foi um desafio para nós dois também, só Imagino. que eu falo, se não tivesse Deus no nosso casamento, não daria É. conta. Por isso a importância de ter Deus no No centro da centro, relação, né? exatamente. Porque se não fosse Deus, certamente, talvez Não vocês dá não estariam conta, firmes, sabe? né? Não, não, não tem como, Uhum, porque as nossas emoções gritam muito alto, assim, sim, nesse momento, e a gente, é muito difícil entender o luto do outro, é. sabe? Cada um passa de uma forma. Então, assim, se não fosse Deus na nossa vida, a gente não tava desse jeito. E por isso, eu acho que Deus também preparou todo um processo para que eu pudesse dizer sim pro chamado, Uhum, né? Depois. E aí ele me apoiou, mas mesmo assim. Eu passei por várias crises, ainda às vezes passo, às vezes entra claro. meu Deus. E aí, que é isso mesmo que eu vou fazer? Às vezes, É, Deus, é isso mesmo? Eu tô no caminho certo? Às vezes bate essas dúvidas assim. Porque é óbvio, quando Deus nos chama, o negócio não acontece de uma vez, do dia para a é um noite. É um processo. processo. Então, eu vejo que eu estou num momento de preparação para aquilo que Deus quer, ainda que eu nem sei o que é Sem direito. dúvida. Então, assim, mas traz paz. Eu falo até na minha cela mesmo, gente, por mais que hoje, às vezes não posso comprar tudo que eu quero, porque eu tô trabalhando e tal, mas eu sinto uma paz, uma sensação de realização, Sim, porque eu vejo que eu tô no centro da vontade de Deus, tô cumprindo o chamado dele é. pra mim, entende? Nossa, quão Mesmo sem importante é entender. isso. É. Porque a gente tá cumprindo o chamado, é o que mais traz paz. Uhum, Às vezes você tá num trabalho, você tá ganhando dinheiro, tá indo bem, mas você não tá feliz naquele lugar, não é aquilo que Deus tem pra você, você não tem aquela sensação de realização. é. Mas quando você faz aquilo que Deus está mandando você fazer, quando você está em obediência, pode não ser muita coisa, mas você tem tranquilidade para falar assim: eu tô realizada no que eu tô fazendo. É, eu acho que eu falo muito isso também, né, com as pessoas, de realmente a gente entender o que que Deus quer da gente, né? Qual que é o seu propósito? Sim, O propósito, ele é você fazer o que você gosta e você fazer algo que vai ajudar pessoas. Talvez hoje você não esteja no lugar onde você esteja, gostaria de estar, sim, né? Eu não estou na posição que eu quero estar hoje. Estabeleça um prazo, né? Fala, eu vou ficar aqui até tal dia, tal data, durante tanto tempo, porque a gente entender esse processo e esse, sabe, entender o nosso propósito é muito importante. Porque você estar num lugar fazendo algo que você não gosta, é sabe, terrível. é terrível, é péssimo.
né? Então, é a importância de você descobrir isso, Sim, e aí é realmente entrar para dentro, se é, autoconhecer, entender o seu chamado isso, aqui e estabelecer um prazo para que você comece a cumprir esse chamado. é, As coisas vão fazer mais sentido, né? O dinheiro ele vai ser uma consequência porque ele vai vir, sim, só que você fazer algo que você gosta é a melhor coisa. E principalmente fazer aquilo que Deus chamou pra fazer, né? exatamente. Então, às vezes tem o tempo também das coisas. Às vezes a pessoa sabe do próprio chamado, mas ainda não tá exercendo, Sim. mas é porque não é o tempo ainda. Então, Deus também, E ele vai sempre tá direcionando. conectado com Deus, né? É. E, por exemplo, o café foi assim. Aí, quando eu disse sim pro meu chamado, aí o café fez, pum, aí explodiu. Aí saiu de 30 para 130. Aí depois 230. Aí foi só fluindo. Aí então foi só confirmando, sabe? As Sim. coisas foram. Deus foi confirmando através dos projetos que ele foi me dando, que era aquilo mesmo, que eu tava no caminho Uhum. certo. Ainda tô, né? Tô caminhando, Sim. mas assim, cada dia Deus vai falando. Peraí, é isso aqui que você tem que fazer. E eu tô indo totalmente, sim, pela vontade de Deus mesmo. É. Não E é fácil. hoje a Vanessinha tá numa nova fase, É. né? Quero que você conte pra gente como que foi isso também, né? Hoje ela tá com a Manuzinha ali no ventre dela. E como é que foi tudo isso? Vocês esperaram um tempo, né? Como que foi esse cronograma, né? De tipo assim, ah, vamos tentar novamente. Esperaram cicatrizar tudo isso? Então, na verdade, no início eu queria muito rápido, sabe? Eu queria ter outro, mas eu entendi. Até Deus não deixou eu engravidar, porque a primeira foi muito rápida, né? Tem Eu falei quanto assim, tempo já? 2 anos. 2 anos. A primeira foi muito rápida, então eu falei assim, eu vou engravidar muito rápido de novo. E não foi assim. E eu queria muito, parecia que minha vida só ia fazer sentido novamente se eu tivesse outro Aham. filho. Então eu acho que Deus nem deixou, porque meio que ia substituir Mas você nenhum estava filho. tentando? Você Sim, estava tava tentando? livre, assim, sabe? Uhum. Não Sem tava. anticoncepcional, É, sem nada. então, assim, falei assim, vai ser na hora de Deus, mas aquilo vai gerando uma ansiedade. Falei, Deus, É. por que não? Por que É. não? Mas eu fui entendendo que eu precisava de ser curada por Sim, completo, para que eu totalmente. não usasse um filho para substituir o outro. É. E eu fui entendendo o meu propósito também, até eu me encaixar onde Deus queria que eu estivesse. Então, Deus foi alinhando casamento, as ideias. Aí tinha tempo que o Rodrigo falava assim: ah, amor, acho que não é agora. E eu queria muito, aí eu ficava com raiva, porque como assim você não quer outro filho? Então, mas aí eu fui entendendo também que ele também tinha medo, sabe? É. Ao mesmo tempo que eu queria, eu também tinha medo, porque Sim. peraí, aí como é que vai ser? É. E não é fácil, sabe? É. Igual eu tô grávida agora de 7 meses, dá muito medo. Imagino. Todo dia é uma luta na mente, É. travada na Nossa. mente, É dominar a mente dominar a mesmo, né? mente Os mesmo, porque vem pensamentos. sempre pensamento que vai dar errado, setas, sabe, o tempo todo. Então, todos Uhum. os dias eu tenho que guerrear na minha mente Sim. para falar assim: peraí, se Deus Já me deu deu, Ele é fiel certo. para É. cumprir, eu creio e profetizando, sabe? Uhum. Mas não é fácil. E aí, esse processo eu vi que eu precisei de ser curada. Precisei desapegar de algumas coisas, por exemplo, eu doei todas as coisas da Helena, não fiquei com nada, porque Nossa. no início eu demorei muito para entrar no quartinho dela. Depois eu entrava e ficava naquele momento, chorava muito. Hum. Depois eu tirei todas as coisas, mas ficou tudo guardado. Sim. Mas parecia que eu tava sempre esperando a gravidez acontecer pra eu reviver, sabe? Sim. Pra minha vida ter sentido de novo, pra eu ter alegria de novo. E Deus não queria isso. Deus Uhum. queria que eu fosse alegre dele, É. independente das circunstâncias. Aí, até que Deus confirmou no meu coração: doa tudo. Eu Nossa. não sabia pra quem doar. Aí eu ia doar pra uma amiga, só que ela tava grávida de menino. Aí eu falei: e agora? Pra que eu vou doar? Até que um amigo lá da igreja, que trabalha com ação social, do nada ele me chamou no WhatsApp pra falar de uma outra coisa e ele nunca conversava comigo, assim, a gente não tem muita intimidade. Aí Deus falou comigo: ele vai te ajudar a doar. E ele é missionário, o Branquinho. Aí eu falei: Ah. Branquinho, tem alguém que você conhece que tá grávida de menina? Ele falou assim: Vanessa, na base missionária. Tem um casal que veio do Rio de Janeiro que eles estão com uma menina que tá grávida de 6 meses, uma menina e não tem nada. Nossa, que Na hora bênção. eu já comecei a chorar. Eu falei assim: é pra eles que eu vou doar. Então Deus tem propósito em tudo, né? Tudo, tudo. Fomos lá, levamos. E aí Ai, que Deus, na hora que eu lindo. tava arrumando as coisas pra levar, Deus me deu a visão de uma menina moreninha. Eu não conhecia o casal. Quando eu Uhum. cheguei lá, eles Os pais eram. sim, moreninhos, negros. Que, E eu falei, gente, é exatamente que isso. Como que lindo. Deus me deu a visão assim? É, E aí fomos lá, levamos tudo. Eles ficaram muito felizes. E eles falaram assim: imagino. olha, um pastor há poucos dias atrás falou que a gente não precisava se preocupar com nada, que a gente ia ganhar tudo. Então, assim, foi Hum, provisão de Deus na vida deles e confirmação de Deus no nosso coração também. sim. E E para você também deve ter dado uma paz no coração, né? deu. De tipo assim, olha,
é hora de recomeçar. É Isso, hora do novo, né? exato. E Deus começou a me mandar sonhar de novo, sabe? E Deus foi construindo isso no meu coração. Só que eu fui tentando, tentando. Aí passava um mês, não. Aí sempre vinha aquela frustração. Deus, o que que tá E acontecendo? a Eu não tô gente entendendo. desapegar, né, das coisas é difícil, Isso, das coisas muito. materiais, né? A gente fica assim, não, isso aqui é meu, eu comprei, eu ganhei. Nossa, isso aqui, olha aqui, É, fulano me deu. isso. A gente apega muito. Só que aí Deus me falou assim, ó, nada vai trazer ela de volta. Então não se apega a coisas. Nossa, forte. Foi. Aí, assim, quando eu vi isso, falei assim, por que que eu vou ficar guardando isso? Não tem que ter lembranças de coisas físicas dela, Tem. porque ela não vai Ela tá, voltar ela vai estar para no sempre aqui, coração. né? É. E aí, quando a gente doou, aí passou 3 meses, foi 3 meses, 3 ou 4 meses eu engravidei. E Deus tinha Olha. me falado que eu ia engravidar em novembro. Meu Deus, tem um mistério comigo em novembro. Ele falou comigo que ia casar em novembro, eu casei, e Deus falou que eu ia engravidar em novembro, e eu engravidei. Então, aí, Ele estava quando esperando você realmente abrir mão, abrir mão, me se posicionar, alinhar posicionar tudo. para realmente É, porque trazer a agora Manu. era o momento. E aí quando eu fiz o exame, né, já tava meio atrasado. E Deus fez uma pegadinha comigo mês antes, que a menstruação atrasou 7 dias. E eu não tava grávida. Ai. Aquilo me deu uma frustração tão grande. Falei, Deus, por quê? Por que que o Senhor me deixou ficar nessa expectativa de 7 dias, fazer exame negativo, negativo? Aham. Eu não tenho cabimento. E veio. Aí, no outro mês, eu engravidei. Ele já estava te dando um sinal, Já, né? já tava. Porque ele falou assim, novembro, novembro. É. E aí foi, aí eu fiz o exame, já tava uns dias atrasados, só que eu fiquei com medo de fazer exame e dar negativo de novo. Aí Aham. eu tava meio enjoando, assim, eu falei, não, vou fazer. Aí quando eu fiz o exame, aí eu fiquei Ai, louca. que Eu falei, meu Deus, o que que eu bênção. vou fazer? Eu não sabia o que eu fazia, liguei para minhas amigas, e isso já era, tipo, meia-noite, e eu não queria contar pro Rodrigo. Eu falei assim, o que que eu faço? Ela, faz surpresa, não faço? Eu falei assim, eu vou contar agora. Aí eu fiz uma surpresa pra ele ficou muito feliz, assim, a Ai, que gente viu que bênção. era o momento mesmo, que Deus enviou a nossa bênção, e Ai, aí veio Manuzinha, que tá ai, aqui, tô super feliz, outra que menininha. bênção, E eu é. vejo, assim, o cuidado de Deus, assim, em todo o tempo. Uma das coisas, assim, que foi muito interessante, que Deus me mostrou a fidelidade dele, a gente mudou de casa há pouco tempo. Uhum. E aí a gente falou assim, não vou fazer o quadro da Manuela aqui, porque nós vamos mudar. E quando a gente mudou, esse apartamento tinha um quarto pronto Meu Deus. de bebê, Como de que é o menina. cuidado de Deus, né? Tudo, tudo pronto. Era só tirar uma caminha e botar um berço. Não tem mais nada pra fazer lá no quarto. Meu E é um Deus. quarto que, assim, se eu fosse fazer, eu não ia fazer tão bonito igual tem lá, sabe? E aí eu Nossa. falei assim, meu Deus, que coisa linda. E uma amiga minha foi até orar lá em casa. Ela falou assim: olha, Deus tá falando que esse é o quarto é a prova da sua obediência. É, Deus te honrou pela sua sem dúvida. obediência. Aí eu falei assim, vale a pena, sabe? Vale a Vale a pena pena ser fiel, esperar, né? vale a pena esperar em Deus, vale a pena obedecer à vontade de Deus, porque Deus honra, sabe? Apesar da gente achar que, nossa, ai, como é difícil caminhar com Deus, ou como é difícil esperar em Deus, né? Porque às vezes a gente fica numa ansiedade das coisas acontecerem, mas vale a pena, porque Deus, ele faz os mínimos detalhes, ele honra mesmo aquele que é fiel, aquele que espera, aquele que confia nele. Então, persistir, sabe? Vale a pena. Eu falo muito isso. Hoje você se olhando assim, você se vê como uma águia que voa alto, que esperou no Senhor, porque eu falo muito, né, que a águia ela tem essa característica de renovação, né? Isso. A águia, ela consegue ver além do óbvio, né? Ela é forte, ela é líder, né? Eu te vejo como uma líder. Então, hoje, olhando assim para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente, você se enxerga assim em Isaías 40:31? É difícil falar da gente mesmo, né? Porque eu vejo que essa capacidade que Deus me deu de resiliência, de transformação, de continuar persistindo apesar da dor, eu vejo que ela não tá em mim. Ela tá no Deus que me sustenta, sabe? Uhum. Mas eu vejo que quando eu sou fraca é que eu sou forte. Então, É, através da minha fraqueza, Deus me aperfeiçoa de uma forma que eu consigo voar sim, alto. Mas é totalmente pela capacidade que Deus me dá, sabe? Eu vejo que se fosse por mim mesma, eu não daria conta. Mas é eu sinto verdade. isso, que essa força, ela vem de Deus. E Ele que faz a gente voar alto, assim, né? A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor vão voar alto como Como águia. águia. Então, esperar nele faz isso, faz a gente É, voar como águia. Então eu sinto exatamente. isso, que é a força dele, a capacidade dele que me faz voar alto. Amém. Amém? Fazer um bate-bola que eu sempre faço aqui no finalzinho. Vou falar uma palavra e você fala em poucas palavras ou em uma palavra o que que significa para você. Tá. Pode ser? Deus.
Tudo. Família, Prioridade. trabalho. Trabalho. Necessidade. O amanhã, Pertence ao Senhor. o passado. Passado. Tá bem resolvido. O presente, Presente é o mais importante. perdão. O perdão, eu vejo que o perdão ele liberta. E é algo que é talvez o mais difícil, mas é o que mais liberta as pessoas, é o perdão. Verdade. Café com propósito. Propósito de Deus. Casamento, Aliança eterna. religião. Religião, eu vejo que é. Não sei, sabia? Religião. Fiquei em dúvida agora. Pode pular essa, eu volto depois. Posso responder então por você, que eu tenho Pode. certeza que vai ser essa a resposta. Ah, É Jesus Cristo. Jesus, é verdade, Jesus. Jesus é a nossa religião. Sem dúvida. A morte pra você. Não é o fim. E a Vanessa hoje? Filha amada de Deus. Só isso que eu sou. É muito mais, você me inspira muito. Eu queria te Obrigada. agradecer muito por ter aceitado esse convite de vir contar a sua história, de abrir seu coração, né? De abrir coisas às vezes tão delicadas, né? E a gente sabe o tanto que é às vezes doloroso, né? Contar tudo isso. E que bom que Deus, ele tá te usando hoje para impactar vidas, impactar, né, várias pessoas que às vezes estão passando, talvez não por isso, mas por Sim, outras histórias, mas que olham para você e falam assim: se ela venceu, eu também vou vencer. é isso. Se ela voa alto hoje, eu também vou voar alto. É isso. E eu quero te dar um presente em forma de Ah, agradecimento dos nossos obrigada. parceiros. Obrigada, que lindo. Pode abrir se você Pode. quiser. Tem um presentinho para Manu também. Obrigada. Ai, que fofo. A gente tem, né, como eu falei no início, agradecer. Oh, que fofo. Só uma lembrança. A gente tem o Olha, Mata Café, né? mata Um café café. personalizado da Que, nossa marca. que demais. Ah, é, tá Ficou personalizada, linda, voando né? alto. E também uma blusa da Textil Plain também, Luquinhas, que eu acho que tem tudo a ver com O você, assim, processo né? dói, mas o propósito cura. Uau, que lindo. E é muito Adorei. isso, né, Van? Essa O frase faz processo, ele é sentido. doloroso, mas você hoje que está vivendo o propósito, sem ser, né, sem dúvida nenhuma que você está vivendo aí a melhor parte da sua vida. Ah, com certeza. A cura vem de quando a gente encontra verdadeiramente esse propósito, né? Sim. E eu falo que hoje eu uso a minha história, eu falo assim, Deus, a minha história é sua. Então, se ela trouxer uma pessoa para perto de É. Jesus, falar assim, nossa, eu quero conhecer esse Deus que é da vida Que luz dela, que é essa, né? é, Eu quero ter também. então, já vale a pena, sabe? É isso que eu quero. Poder compartilhar daquilo que Deus faz e a gente reconhecer que toda honra, toda glória é dele, não é nada nosso e que, mais uma vez eu falo, vale a pena. Vale a Vale a pena. pena andar Vale a com pena. Cristo, vale a pena ser fiel a ele, que Muito. Deus honra, né? Amém. 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 Obrigada. Deus abençoe a família de Ah, vocês. obrigada a você. Beijo no Rodrigo, beijo na Manuzinha. Obrigada. E é isso, para você que nos acompanhou em mais um episódio do Voando Alto. Obrigada. Ative as notificações para você sempre receber, né, mais um episódio novo chegando. Curta e siga a nossa página e envie essa mensagem para uma pessoa que você acha que vai precisar dela. Assim o YouTube também vai entender que este conteúdo é relevante. Muito obrigada, espero que você voe alto. Até o próximo episódio.